Olá, meus amigos, mais uma vez, professor Valdemir Santiago, mais um vídeo para o meu canal detalhando fatos históricos. Se você não é inscrito, já se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? O assunto de hoje vai falar sobre transfusão de sangue. Por que as testemunhas de Jeová não aceitam fazer transfusão de sangue? Isso foi proibido quando, certo? Veja, as testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue porque isso foi proibido para eles em 1954. Antes disso, existia transfusão de sangue no meio deles, correto? As testemunhas de Jeová, quem escreve essas literaturas para eles, Sentinela e Despertar, é o corpo governante que está nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, lá é que está a Sociedade Torre de Vigia. O corpo governante faz parte dele 8 membros, certo? Então, eles, segundo eles recebem essa inspiração de Deus e passa para as testemunhas de Jeová, que é um erro gravíssimo. A pessoa está aceitando tudo que o outro manda, sem fazer assim uma análise profunda do que está, vamos dizer assim, sendo enviado para essas pessoas, correto? Então, veja bem. A Sociedade Torre de Vigia foi fundada em 1872 pelo Charles Russell, que foi o primeiro presidente. Mas quando você pergunta para um testemunho de Jeová, desde quando existe esse testemunho de Jeová? Ele vai dizer para você assim, existe desde Adão. Isso não é verdade, isso é mentira. O primeiro presidente foi Charles Russell, certo? Antes dele não existia ninguém. E por que proibiram então a transfusão de sangue em 1954? E eles pegam alguns textos da Bíblia para querer dizer que a transfusão de sangue ela é proibida pela Bíblia. Não é verdade, porque quando a Bíblia foi escrita não existia transfusão de sangue, essa prática não existia, correto? Qual é a passagem da Bíblia que eu vou ler para você? Eu vou ler aqui primeiro Levítico 17, versículo 10, mas eu vou te dar o texto-chave que eles vão ler para você quando ele chegar na sua casa, correto? É nesse aí que você tem que ficar esperto. Levítico 17, 10 diz assim, ó: quanto a qualquer homem da casa de Israel ou algum residente forasteiro quer dizer estrangeiro, que reside no vosso meio, que comer qualquer espécie de sangue, eu certamente porei minha face contra a alma que comer sangue, e deveras o desseparei, é uma palavra também que não está no original, desseparei, dentre seu povo, correto? Então, a Bíblia aqui, o contexto, que é o assunto, está falando de comer carne, não está falando de transfusão de sangue. Quem pega aqui para dizer que é transfusão, está torcendo a Escritura. Eu vou ler o versículo 13, que é praticamente quase a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. Diz assim, ó: quanto a qualquer homem dos filhos de Israel ou algum residente forasteiro que reside no vosso meio, que caçando apanhe um animal, está falando de animal, sangue animal, certo? Selvático ou uma ave que se possa comer, nesse caso tem que derramar seu sangue e cobri-lo com pó. Ou seja, tem que sangrar o animal. Não pode comer o animal sem sangrar, porque é um chamado de animal sufocado, correto? Então, essa era a prática. O contexto aqui está falando de comer sangue, não está falando de transfusão de sangue, muito embora eles usam esses textos para dizer que está se falando de transfusão e não é verdade. Vamos provar também que as testemunhas de Jeová, elas não, vamos dizer assim, não obedecem a Bíblia no que está escrito. Para pregar para os outros é uma beleza, mas no meio deles eles não praticam isso. Haja ver só o capítulo 3 de Levítico, versículo 17, que diz assim, ó. Presta bem atenção nesse texto que eles vão ler isso aqui para você também. É um estatuto por tempo indefinido para as vossas gerações em todos os vossos lugares de morada. Não deveis comer, está falando de comer, não está falando de transfusão, certo? Não deveis comer nenhuma gordura nem sangue algum. Aí vem a pergunta: as testemunhas de Jeová comem gordura? Come. Come torresmo, come carne com gordura, come tudo, certo? Então, só em comer gordura aqui já transgrediu 50% do versículo. E o sangue que está falando aqui é sangue animal, não está falando de sangue humano, não está falando de transfusão de sangue, correto? Agora eu vou ler aqui em Levítico capítulo 7, versículo 25, diz assim, ó. Olha o que diz Levítico 7, 25, é onde eles usam o texto também, correto? Diz assim, ó: pois quem comer a gordura, eu pergunto, eles não comem? Comem. Quem comer a gordura do animal que apresenta como oferta feita por fogo a Jeová,
a alma que comer terá de ser decepada do seu povo. Apareceu mais uma vez a palavra decepada, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Então veja, aí no verso 26 diz assim: não deveis comer nenhum sangue em qualquer dos lugares em que morardes, que seja de ave, quer de animal. Ou seja, mais uma vez, a Bíblia da tradução Novo Mundo está dizendo comer sangue, não está falando de transfusão de sangue, eles estão torcendo a Escritura, correto? Vamos ler agora o versículo que eles irão ler quando eles chegarem aí na sua casa. Qual é o texto, professor? O texto é Atos 15, 20. Esse é o versículo-chave que eles vão ler para você, para dizer que está proibido de comer, vamos dizer assim, qualquer sangue, correto? Atos 15, 20. O que estava acontecendo em Atos que foi escrito esse texto? Bem, em Atos, a igreja primitiva, que era a igreja que estava começando com os apóstolos, então a igreja primeira, né? Ela estava passando por um problema e então eles fizeram um concílio. O que é um concílio? Concílio é uma reunião de líderes. Esse concílio foi feito em Jerusalém. O líder desse concílio foi Tiago. Muitos dizem que era Pedro, que era o líder da igreja. Não era. Pedro não era o líder aqui. O líder era Tiago, foi ele quem falou isso aqui. Então, em Tiago, em Atos 15, 20, está escrito assim, ó. É o texto que eles vão ler para você. Mas escrevei-lhes que se abstenham das coisas poluídas por ídolos e da fornicação e do estrangulado e do sangue. Do sangue, qual sangue? Do estrangulado, do animal que foi estrangulado. Você não devia comer sangue, porque a doença do animal está no sangue. E o que estava acontecendo? Os gregos, que eram politeístas, tinham vários deuses, eles sacrificavam o animal ao deus. Depois eles comiam essa carne e eles tinham a prática de comer sangue. Né? A transfusão de sangue na Bíblia não existe. A transfusão de sangue não é proibida por Deus. Por quê? Quando você injeta sangue numa veia de uma pessoa que está precisando, o sangue corre nas veias, ele é vida e salva vidas. Quando você come o sangue, aquele sangue morto, ele para no seu estômago, ele apodrece. Se o sangue estiver contaminado, você vai ficar doente. Dependendo do problema, você vem até a falecer. Correto? Então, esse era o problema, era não comer sangue. Aí eles traduzem para transfusão de sangue, que foi proibida pelas Testemunhas de Jeová em 1954, certo? Antes de 1954, eles faziam transfusão de sangue. Assim como foi proibida a vacina, eles proibiram. Muita gente não tomou vacina, se a pessoa ficou paraplégico. Aí depois eles voltaram atrás e liberaram a vacina. Ora, a Bíblia diz que Deus não muda. Depois eles proibiram o transplante de órgãos. Depois eles voltam atrás novamente e permitem o transplante de órgãos. E agora, em 1954, proíbe a transfusão de sangue, baseado aqui em Atos 15 e 20, que não tem nada a ver com transfusão de sangue, está falando de não comer gordura e nem o sangue animal. Correto? Então, vamos dizer assim, torcendo a Escritura para favorecer a doutrina. Correto? E muitas pessoas no meio dele já faleceram por falta de transfusão de sangue. Eu pergunto, onde é que está o amor aí então? Então não tem amor, correto? Então veja bem, então quando você estudar com a Testemunha de Jeová, você tome cuidado de você entrar para esse ramo aí, porque talvez você pode perder a vida ou perder a vida do ente querido seu por falta de transfusão de sangue, que a Bíblia não está falando nada disso, correto? No mundo existe mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Nenhuma delas se tornou testemunha de Jeová lendo a Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia não tem essa religião, certo? Eles se tornaram porque alguém fez a cabeça deles e ensinou uma doutrina torcida que eles torceram e hoje eles estão aí. E eles não conhecem tanto de Bíblia assim como você pensa não, correto? Então é mais um alerta para você aí. Tome cuidado. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você não é inscrito e aguarde o próximo, beleza?